Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário de novo mandou outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra com que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus nos chama a trabalhar na sua vinha. Ele nos envia a participar do seu reino. A vinha já está nos acompanhando já faz 2 finais de semana. E nós vimos que na vinha do Senhor, que é o seu próprio reino, Ele chama a todos indistintamente. Ele também ouve a resposta de cada um, o sim ou não. E hoje o Evangelho, ao retomar essa figura da vinha, vai nos falar sobre os frutos que nós estamos produzindo. Ou seja, qual é o nosso comportamento? Quais são as obras que nós estamos realizando? Como nós estamos vivendo a nossa missão como aqueles que foram chamados e enviados? Deus confia em nós. E é por isso que Ele confia a nós também tantas coisas, nos dando responsabilidades. Deus acredita em nós. Quanto mais nós devemos acreditar nele. Porque tudo que Deus fez foi com imenso amor, com carinho, como um sonho do qual nós somos os participantes. E Ele espera que nós também possamos corresponder àquilo que Ele colocou em nossas mãos, como administradores que nós somos. Nós não somos donos. Deus é o proprietário. Ele apenas nos empresta tantas coisas.
nos concede inteligência, capacidades, talentos, oportunidades, dentro da missão que Ele coloca em nossas mãos. Deus espera de nós frutos então de bondade, de justiça, de misericórdia. E Ele, ao fazer isso com o seu povo, lá na primeira leitura de Isaías, também compara todo este amor com o qual Ele cerca o seu povo a uma videira, uma vinha. E ao invés do povo retribuir com frutos bons, o que as pessoas vão dar em troca? Ingratidão, ganância, descaso. Vamos olhar para a nossa vida. Deus nos deu um planeta perfeito, com todos os ciclos dentro de uma harmonia, de uma beleza sem igual. E o que a humanidade tem feito com o ecossistema? O que nós fizemos por conta da nossa ganância, do lucro, enquanto humanidade, com este mundo que Deus nos entregou? Nós vemos as consequências, não é? Altas temperaturas, não apenas aqui no país tropical, mas também em países, né, do hemisfério norte, coisa que não se podia imaginar, não é? Um calor extenuante como esse. E o pior de tudo, uma natureza completamente desregulada, e nós já não sabemos mais em qual estação nós nos encontramos, tamanha oscilação. É o ser humano que fere a natureza e depois tem como consequência tudo aquilo que fez. Como plantar algo que você, aliás, como colher algo que você não plantou? Como plantar uma coisa e querer colher outra? Não é possível. E a vida humana, que é uma dádiva, quantos se apossaram da vida humana como se fossem donos dela? E nós vemos hoje a vida humana virando mercadoria e até mesmo sendo descartada. Nós estamos aí com toda esta problemática da questão do aborto. Deus é Senhor da vida. É claro que existem situações muito complexas em torno deste ponto, desse tema, mas ainda assim a vida é sagrada e é uma questão inegociável. Surgem falácias, ou seja, argumentos completamente equivocados, que até são convincentes, mas completamente equivocados, que dizem que a mulher, ela tem o direito sobre o seu corpo. Até aí está muito certo, não é? A valorização do seu corpo, sem dúvida nenhuma, mas quando se trata de um outro ser que está em seu ventre, não é parte do corpo da mulher, é um outro corpo que se forma. E de nada adianta nós tentarmos mentir para nós mesmos dizendo, é um aglomerado de células, né? Como alguns vão dizer. Nós um dia também fomos nesta explosão da vida, este processo que foi crescendo dentro de um ventre materno, e nós estamos aqui. Gente, olhamos para o Andrea Bocelli, um talento mundial, um cantor magnífico, cego, e que conseguiu desenvolver, por conta até dessa deficiência, tantos outros sentidos, e com excelência canta. Ele quase foi abortado. Quando a sua mãe toma conhecimento da sua condição, né, dos possíveis problemas que ele teria, assim vistos, né, pela medicina, ela chega ao ponto de pensar em abortar. Ela então o quê? Procura um padre. E esse padre a encoraja a ter essa criança. E o mundo é presenteado com este talento
que é realmente admirável. E quantos de nós, mesmo talvez não tendo um talento com esta visibilidade, temos o nosso talento e somos uma mensagem de Deus para o mundo. Nós estamos aqui e nós devemos realmente ter esta consciência de que a nossa vida é presente de Deus. Então esta vida também tem que ser defendida, salvaguardada, desde o seu início até o momento em que ela também se encontra fragilizada, lá nas últimas décadas, anos, no ocaso da vida, na velhice. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro de não muitos anos, seremos uma população cuja grande parte será idosa, aqui no Brasil. Se isso já acontece lá no velho mundo, não é, na Europa, nós estamos próximos disso. Por quê? Hoje os casais têm menos filhos, não é? E a tendência é que a população comece a envelhecer logicamente, naturalmente, e não tenhamos outras pessoas, né, no número equiparável também, mais jovens. Então, um mundo que está prestes a envelhecer, pelo menos aqui dentro do Brasil, nós podemos dizer além da Europa, não é? Enquanto isso, até outras religiões, não é, crescem. Os muçulmanos têm uma outra visão em relação à vida que os cristãos não estão tendo. Então cresce até o número de muçulmanos, e aqui eu não estou colocando como inimigos de forma alguma, mas olha só, os cristãos estão se inibindo em relação até a questão da vida. E nós vemos que esta vida está sendo tão maltratada que hoje se mata por qualquer coisa, não é? Desde a violência aí pelas ruas, até em grande escala, como nas guerras que nós vemos, como nós estamos vendo de ontem para hoje em Israel. Quantas pessoas inocentes que morrem por conta de ataques, e o Papa Francisco vai dizer que todo o conflito começa pela ingratidão. Ingratidão. Então, primeiramente, a ingratidão a Deus. Quando o ser humano se apossa da vida, não como administrador dela, mas como dono, o ser humano faz escolhas que muitas vezes são pautadas pela sua ambição, pelo seu orgulho. E daí que começam realmente as rivalidades, e aí que começa realmente a infidelidade, não só a Deus, mas até a própria humanidade. E nós vemos que tudo vem em consequência contra nós. E é sobre isso que o Evangelho de hoje nos fala. Jesus nos conta também uma parábola da vinha, cujo proprietário é Deus, que tem os vinhateiros como aqueles aos quais foi confiado algo muito precioso. E esse proprietário envia os seus empregados, que são os profetas, os discípulos missionários, que são mortos, porque agora muitos se apossaram daquilo que é de Deus, com tamanho egoísmo e soberba, que a destruição agora impera. Deus então, na pessoa deste proprietário de vinha, diz: eu vou mandar o meu filho, porque a ele eles vão respeitar. E aqui está a própria história de Jesus Cristo. Ele vem até nós como primeiro missionário e, no entanto, é recusado, é rejeitado. Esta parábola não é apenas para aquele povo do tempo de Jesus, é também para nós. Todas as vezes em que nós nos colocamos como senhores da vida, nós metemos os pés pelas mãos. Quando nós perdemos a referência do autor da vida, nós vemos que o ser humano começa a brincar de Deus. E essas consequências podem ser espantosas, desastrosas. Hoje se fala, não é, de retirar uma criança até 12 semanas de vida, não é?
Amanhã, se continuarmos nesta lógica, o risco também de eugenia, ou seja, de selecionar qual ser humano deve viver e qual deve ser descartado, está muito próximo, muito próximo. Já pensou? Né? Poder mapear, né, um ser e daí concluir, esse daqui acho que não merece viver não. Afinal de contas ele vai ter muitos problemas, né, na vida, então a humanidade não precisa de gente assim que dê tanto trabalho, né? Descarta. Então agora vamos criar um ser encomendado, como a gente faz uma encomenda às vezes pela internet, né? Do jeito que a gente quer, olhos de tal cor e assim por diante. Parece coisa de ficção científica, né? Mas não é. Não é? Tudo começa pelo desrespeito ao sagrado, e o desrespeito pela vida continua quando o homem e a mulher vão se desfigurando ao tirar do centro o Deus que é o Deus da vida e se colocam como deuses. Jesus fala que estes que não cuidaram da vinha agora serão substituídos por outros que vão dar frutos. Deus confiou em nós, Ele confia em nós, mas saibamos também, as consequências vêm, não porque Deus nos amaldiçoa, não porque Deus se vinga de nós, mas a própria vida traz de volta aquilo que nós plantamos, agora e também na eternidade. É por isso que a segunda leitura, meus irmãos, da carta aos Filipenses vai falar que nós precisamos, como cristãos, nos ocupar de tudo aquilo que é amável, que é honroso, que é puro, justo, respeitável. E diz mais ainda, para que nós possamos confiar em Deus, não vos preocupeis com nada. Mas quando a palavra de Deus fala não vos preocupeis, não está dizendo para nós sermos pessoas irresponsáveis, mas para que nós confiemos mais em Deus, na providência dEle. Se Ele é aquele que rege todas as coisas, nos colocando debaixo, né, do seu senhorio, Ele inspira as nossas escolhas, Ele nos conduz, e mesmo diante de momentos calamitosos, né, Ele nos fortalece, nos sustenta. E a palavra diz assim, não vos preocupeis com coisa alguma, apresentai a Deus as vossas preocupações, inquietações, com súplicas, com louvor e ação de graças. Então, além de fazer o seu pedido, aceitando com humildade que você não é autossuficiente, mas que necessita de Deus, você também demonstra a gratidão. Os vinhateiros foram ingratos com aquilo que lhes foi dado, com aquelas terras que foram arrendadas a eles. Nós precisamos, como cristãos, ser repletos de gratidão, primeiro pela nossa própria vida. Quantos de nós talvez tenha pensado em atentar contra a própria vida, tirar a própria vida? Não são poucos os cristãos que às vezes diante de alguma dificuldade começam a apelar para isso e permitem que esses pensamentos rondem a sua mente, não é? Então a valorização da vida começa também por aí. Se eu valorizo a minha vida, se eu me sinto amado, eu também vou olhar para as pessoas de tal maneira como olho para mim. Já se eu meço os outros com a minha régua, eu depois também serei julgado nesta mesma medida. Vocês viram que hoje Jesus, depois de contar essa parábola, ele pergunta aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, pois bem, ele vai perguntar, o que o dono deve fazer então com esses vinhateiros? E os próprios sumos sacerdotes, que na verdade eram esses vinhateiros que estavam se apossando do sagrado, dizem assim, que eles devem ser mortos cruelmente, e depois outros devem ocupar esta vinha. Eles estavam sem perceber falando de si mesmos. Quando condenamos os outros, sem perceber estamos também condenando
a nós mesmos. Ao contrário disso, é preciso buscar com humildade a intervenção de Deus, buscar a luz dele. Apenas a gratidão de quem acredita em Deus ajuda a gente a ter uma vida melhor. Quantas pessoas que se inquietam por tantas coisas, preocupações todos temos, inquietações também. Mas quando as inquietações tomam conta da mente e do coração, a gente não consegue fazer nada. Verdade ou não é? A gente perde o foco de tudo, a gente não consegue nem resolver aquilo que é essencial. Diante disso a palavra diz: não vos inquieteis, apresentai a Deus as vossas súplicas, o vosso louvor e ação de graças. Portanto, que sejamos agradecidos. Agradecidos por aquilo que Deus já fez, mas agradecidos também por aquilo que Ele fará. Se você agradece a Deus antes de ter recebido a resposta dEle, é sinal de que você confia no Senhor. Talvez Ele não te dê exatamente da forma como você está pedindo, mas tenha certeza de uma coisa: Deus responde a todas as orações. Basta ter os olhos bem abertos para ver que Deus está respondendo a nós com aquilo que de fato nós precisamos. Se nós tivermos essa sensibilidade de fé, fé em Deus, fé na vida, nós vamos ver o quanto Deus nos cerca de cuidado, de proteção, de amor, e por isso a Ele toda honra, glória, poder ao Senhor da vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,